Né? Eu queria começar com um tema. Eu ia começar com um tema internacional, mas eu acho que é um tema que precede o tema internacional, inclusive é importante para entender bem o tema internacional, que é o seguinte. Na última semana, mais ou menos, uma campanha que já vinha sendo feita contra o PCO, né? Uma campanha orquestrada aí pela direita, ela assumiu uma proporção bem maior, pelo menos nas redes sociais, né? Não sei se no mundo real isso aí tem alguma repercussão, né? Mas nas redes sociais teve um impacto grande, com, pelo menos que eu vi, né, centenas de pessoas aí atacando o PCO, porque o PCO festejou a derrota do nosso queridíssimo imperialismo norte-americano, humanitário, defensor dos fracos e oprimidos, defensor da mulher, defensor do negro, né? Os Estados Unidos, como vocês sabem, é um tradicional defensor do negro. Não tem supremacia branca lá, não tem Ku Klux Klan, não teve nos Estados Unidos a lei de segregação social, que só foi derrubada, pasmem, né? Na década de 1950, não tem nada disso. É um país... Lá os oprimidos se sentem à vontade. Pergunte a um negro norte-americano. Pergunte, por exemplo, ao famoso boxeador norte-americano Muhammad Ali, né? Para ver como é que é a coisa nos Estados Unidos. Pergunte para o movimento que saiu armado na rua para defender os negros assim... sei lá, 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás. Você não pode, né, falar mal do imperialismo norte-americano, porque é uma injustiça. Então, houve toda uma campanha que tem a ver com isso. Quando você festeja a derrota do imperialismo norte-americano, a campanha se tornou uma campanha... adquiriu assim o contorno, né, de uma verdadeira campanha de caça às bruxas. Claro que a gente vê, né, que esse pessoal não está com todo esse poder para caçar bruxas ainda, né? Esperemos que eles nunca consigam. Eu queria primeiramente explicar as razões dessa campanha, que foi muito... Essa campanha reuniu, né, na totalidade, reuniu bolsonaristas, reuniu toda a direita neoliberal, digamos assim, né? E uma parcela da esquerda, principalmente da esquerda identitária ou próxima do identitarismo, que saíram atirando contra o PCO, assim, horrorizados com o fato de que o PCO comemorou a vitória do Talibã sobre as tropas norte-americanas, né? Eu não vou falar muito do conteúdo do problema, né? Só destacar o seguinte, que quando você analisa o perfil da campanha, a maioria das pessoas que fazem essa campanha, os outros são apenas atores secundários, é a direita estilo PSDB, direita neoliberal. Estilo PSDB, estilo MBL, estilo esse tipo de pessoa, que foram aqueles que organizaram o golpe de 2016. Inclusive, a campanha é muito parecida com o golpe de 2016. Os argumentos são igualmente rasos, a falta de conhecimento do assunto é igualmente nula. Nós vimos aí de que as pessoas nem sabem do que estão falando, né? Nem a extrema-direita, nem a direita, nem os esquerdistas que apareceram aí para comentar o fato. Ninguém sabe do que está falando. Mas é evidente que é uma campanha que tenta neutralizar o PCO. Né? Não há dúvida nenhuma disso. Não é uma campanha, não vamos aqui cair em fantasias, não é nenhuma campanha em defesa da mulher afegã, como o pessoal procura dar a entender, ou da democracia, ou dos direitos humanos.
ou qualquer coisa dessa natureza. É uma campanha contra o PCO. Uma das primeiras pessoas a disparar a campanha, né, até antes da questão do... foi também junto com a questão do Talibã e do Afeganistão, foi uma personalidade inequívoca, que é o senhor Reinaldo Azevedo, que é um jornalista, somos obrigados a usar a palavra, que defende a ideologia da direita brasileira, né, e procura se disfarçar. Foi um dos principais impulsionadores do golpe de 2016 contra o PT. Nós estávamos, logicamente, no terreno oposto e atacou o PT com todo tipo de calúnias e barbaridades retrógradas, né? Ele agora, por exemplo, ele defende a mulher afegã. Mas se a gente pegar o livro dele, ele escreveu um livro, por incrível que pareça, né? A gente não pensaria que ele fosse capaz disso, mas muita gente escreve livros. Lá ele tem a campanha dele contra o aborto, a campanha dele contra a política feminista e de gênero do PT. Quer dizer, é um homem para todas as horas, entendeu? Para todas as situações e para todas as discussões, né? E isso aí mostra também o valor da campanha que estão fazendo contra o PCO. Ele usou o argumento calunioso, né? Baixo, rasteiro, mentiroso, de que o PCO é um partido dirigido por uma família. Depois ele falou que nós vivemos do fundo partidário, né? Aí um idiota que estava ali na Rádio Bandeirantes, que não apareceu no vídeo, falou que nós recebemos 1 milhão e tanto por mês do fundo partidário. Quer dizer, obviamente que para fazer calúnia você não precisa de informações verdadeiras. Quem viu a campanha do PT sabe como é que foi isso daí. A mentiraiada sobre o PT, né? E ele também falou o seguinte, que nós apoiamos o Talibã e que Trotsky jamais... É uma coisa de louco, ele falou. Porque ele também, além de ser direitista, golpista, safado, mentiroso, ele ainda é entendido de trotskismo. Mais do que nós aqui, que somos os próprios trotskistas. Segundo ele, Trotsky jamais apoiaria uma posição como essa, né? Trotsky apoiando o Talibã e tal, contra os Estados Unidos. Trotsky, segundo ele não falou, mas eu entendi assim, Trotsky era o maior admirador dos Estados Unidos que jamais existiu, né? Bom, aí o que acontece? A gente, na política, a gente precisa ligar os pontos, né? Imediatamente depois que ele falou essas barbaridades, o senhor, se é que nós podemos chamar de senhor, Jones Manuel, né, que o pessoal pensa que é um teórico marxista, mas ele, na verdade, é um vlogger, como se diz, de YouTube, né, e de baixíssima categoria, uma pessoa que não tem a menor ideia do que ele fala quando ele fala de marxismo. Qualquer pessoa que entenda de marxismo, que não são muitas no Brasil, pode olhar e ver que a conversa dele é toda conversa fiada, não afiada, mas fiada. Saiu com a mesma coisa, que o PSOL é partido familiar, vive do fundo eleitoral, etc. e tal. E o presidente do PSOL, né, saiu com a mesma conversa caluniosa. Se nós fôssemos aqui um deputado do PT, todos esses 3 cidadãos já teriam sofrido processo por calúnia e difamação e perderiam na justiça. Com tudo que a gente fala da justiça brasileira, não teriam condições de falar. Eles não vão, por que eles perderam? Porque eles não têm como provar. É mentira, né? O PCO não recebe fundo partidário já faz muito tempo. A única coisa que o PCO recebe, todos os partidos recebem, é o fundão, o fundo eleitoral, né? E, em termos de fundo eleitoral, o PCO recebe uma verdadeira merreca. Enquanto partidos recebem centenas de milhões de reais, né,
o PCO recebeu menos de R$1 milhão na última eleição. Recebeu 900 e poucos mil reais. Para fazer uma campanha eleitoral, tudo bem que aqui eu tenho que dar um desconto, né? Porque as mesmas pessoas que discutem o problema do Afeganistão sem nem saber o que é o Afeganistão, se é um país, se é uma cidade, se é um continente, também não sabem nada da eleição. Então, esse é um argumento que você precisaria pegar a pessoa, levar ela no canto e explicar, olha, a eleição funciona assim, assim. Isso não vai impedir ninguém de dar palpite num assunto que ele não entende, né? A rede social não funciona assim. Qualquer cabeça de bode pode ir lá e dar palpite em qualquer coisa, né? E não é só política. Tanto que a gente vê que viceja aí a quantidade de abobrinhas que todo mundo fala nessas redes sociais. É uma calúnia, né? É uma calúnia totalmente infundada. O PCO não tem nada de partido familiar, muito pelo contrário. Todos os outros partidos têm grupos de amigos e familiares que controlam esses partidos, né? Se você for ver bem lá, você vai achar isso daí. O PCO não é assim. O PCO ele é o partido mais democrático do país. Ele é o único partido que chama toda a militância para que a militância seja consultada nas questões importantes, através de conferências, através de plenárias, através de congressos nacionais, né? É importante falar isso daqui para que as pessoas, né, que ouviram essas abobrinhas saibam o que realmente acontece. A questão do partido familiar, eu já falei disso antes, mas vou falar de novo, é uma calúnia muito sórdida, né? O partido familiar consiste no seguinte, né? Como eu sou a principal liderança do partido, reconhecida pelos militantes e reconhecida fora do partido, eu não sou reconhecido, veja bem, né? Aqui eu queria fazer um pouco de defesa própria, é chato, mas é uma questão politicamente importante. Eu não sou reconhecido por um mecanismo burocrático. Eu tenho um programa de análise política em 2 canais que não tem nada a ver com o PCO, que é o Brasil 247 e o DCM. E nesses canais, né, o meu programa é um dos programas de maior audiência desses canais. Quer dizer, não é uma questão burocrática, né? Por exemplo, o Juliano Medeiros, que falou que o PSOL é um partido familiar, eu, por exemplo, não sei por que ele é presidente do PSOL. Eu nunca vi ele fazer nada, né? Ele não é nada. Então, né, assim como muitos outros supostos líderes aí, eu também nunca vi nada. O PSOL recebe muito mais dinheiro que o PCO, né? E eu tenho muito mais direito de supor que no PSOL há uma burocracia que controla esse dinheiro do fundo partidário do que no PCO, que recebe absolutamente nada do fundo partidário. Então, é importante dizer isso daí, né? Pessoas já acusaram, falaram que eu não sei nada, eu não entendo nada, eu sou um ignorante, eu sou um bruto, eu sou um carrasco, um tirano, quase seria como lá o Abdul, né, o chefe do Talibã, né? E coloquei a minha família no partido. Não se trata disso. O partido da Causa Operária tem uma direção, todo mundo vê. Qualquer pessoa que não seja profundamente desonesta pode olhar lá que há muitas pessoas que participam e têm um destaque no partido que não tem relação familiar nenhuma comigo. Veja, quem fala nos atos em São Paulo pelo PCO, que são os atos mais importantes, nem sou eu. Eu não vou lá falar nos atos, né? Se eu fosse assim uma pessoa tão sedenta de aparecer em tudo quanto é lugar, eu ia falar no ato. Eu não falo, não sou eu que falo. O partido designou o companheiro Antônio Carlos Silva para falar no ato. Ele não é meu parente, pelo menos que eu saiba, né? De repente a gente põe uma árvore genealógica e a gente se encontra em algum lugar na família, não sei direito, né? Brasil é complicado, mas enfim, até segunda ordem não tem nada a ver.
Um dos principais apresentadores dos programas da CELTV, as pessoas vão de julgar que é um cargo, uma posição muito importante no partido, é o companheiro Henrique Arias. Todo mundo vê isso daí. Ele também não é meu parente, né? Vale a mesma coisa, não sei, né, se é algum parentesco remoto, eu não me responsabilizo por isso. Se você olhar tudo, né, o partido tem dirigentes em vários estados do país, nenhum desses dirigentes é meu parente. O partido tem uma direção. Essa conversa de que o partido é dirigido por uma família é uma ofensa aos militantes do PCO, que são militantes reais, que são militantes que alguns militam há décadas, né? Outros são militantes recentes, mas militam há anos, e todo esse pessoal, né, é colocado aí sob a rubrica de o partido é o partido de uma família, como se isso aqui fosse o clã Bolsonaro, ou outros partidos que a gente vê aí, que são partidos inexistentes e não tem nada, né? Então, é preciso deixar claro isso daí. A calúnia se apoia no quê? A calúnia se apoia no fato de que toda a minha família, quer dizer, minha esposa, meus filhos, militam. Essa é a base da calúnia. Quer dizer, lógico, se a sua mulher milita, se o seu filho milita, se a sua filha milita, logicamente que o partido é dominado por um grupo familiar. Não tem nada a ver. A família de Trotsky, por exemplo, toda ela militava. Nunca ouvi falar de que porque a família do Trotsky militava, o partido era dominado por um grupo familiar. Nunca ouvi essa história. Aí alguém pode falar, não, mas os filhos do Trotsky não estavam na direção da Quarta Internacional. Mentira. O filho mais velho dele era o principal dirigente da Quarta Internacional depois dele. A mulher de Lenin era militante também. Não há nada de incomum, né, que dentro de um partido haja famílias inteiras que militem. Quem conhece a história do velho PCB sabe que havia muita família dentro do PCB. Né? Militava o marido, a esposa, os filhos, tá? Militava todo mundo. Quer dizer, a calúnia se apoia exclusivamente nisso. O Comitê Central do PCO tem 20 pessoas. 2 pessoas são meus familiares nesses 20. Quer dizer, é uma margem residual, né? E aí nós temos que notar o seguinte, uma das pessoas que está no Comitê Central, que é minha esposa, Nay Caproni, ela começou a militar com 16 anos de idade, foi militante da oposição metalúrgica de São Paulo durante anos, foi militante no Sindicato dos Servidores do Judiciário, um período. Depois ela foi um dos principais dirigentes da oposição sindical no Movimento Nacional dos Correios. Foi a principal expressão de oposição sindical em São Paulo, a tal ponto que proibiram-na de falar nas assembleias. A burocracia sindical proibiu ela de falar na Assembleia. E ela foi, mais de uma vez, acho que por 3 gestões seguidas, diretora da Federação Nacional dos Correios e, inclusive, secretária-geral, que é equivalente ao cargo de presidente. A única mulher a ocupar o cargo. Única mulher a ocupar esse cargo até hoje. Então, quer dizer, não é que eu peguei uma dona de casa, que não sabe nada de política, que nunca militou em lugar nenhum, que é uma madame, como a mulher do Bolsonaro, por exemplo, e coloquei lá na assistência social. Não se trata disso. Ela é uma militante mais antiga e mais qualificada do que a esmagadora maioria dos militantes da esquerda nacional. Não vou nem falar da direita. Quem conhece a minha companheira sabe exatamente do que eu estou falando, né? Ela, inclusive, como diretora da Federação,
como secretária-geral da federação, ela se enfrentou em mais de uma vez com os juízes do TST. A história sindical dela é muito conhecida, né? Como pessoa muito combativa. E a segunda pessoa que faz parte do Comitê Central, minha filha, que tem 35 anos de idade e milita desde os 13 anos de idade. Né? Que também foi militante da universitária, participou de várias ocupações na USP na época, né? E também está muito longe de ser qualquer coisa de militante artificial. Vejam vocês que é interessante, né, que todo esse pessoal que nos ataca, que é a esquerda identitária, está impugnando a militância real e combativa e revolucionária de duas mulheres, porque elas seriam mulheres sem cérebro. Seriam paus mandados colocados lá pelo tirano do PCO, que sou eu. Veja, anotar bem esse detalhe, né? Se a gente falar isso daí, de qualquer mulher, mesmo que ela seja mesmo uma mulher que não tem nenhum conhecimento de política e pau mandado, os identitários se levantam imediatamente, né? Mas, enfim, é assim que funciona a questão do identitarismo. Então, é preciso... Eu explico isso porque eu quero deixar claro que essa campanha, ela não é uma campanha qualquer. Essa campanha nasceu do seguinte fato. Primeiro, há uma indisposição com o PCO, porque o PCO se opôs ao golpe de Estado de 2016 com todas as forças. Foi a principal oposição ao golpe de Estado, mais do que o PT, mais do que os militantes do PT, né? E uma parte dessa esquerda, por exemplo, o glorioso Jones Manuel, apoiava abertamente o golpe de Estado. Em primeiro lugar, acontece isso. Recentemente, alguém publicou aí na internet um Twitter do Jones Manuel de 2016, que falava assim, tá, para vocês verem como é que ele apoiou o golpe de Estado de 2016. O que nós fazemos diante do dilema entre apoiar o golpe ou apoiar o governo do PT? Aí ele respondeu da seguinte maneira, porque ele é cheio de tiradinhas idiotas. Não há dilema nenhum, porque eu não reconheço a existência do golpe. Ou seja, apoiou o golpe. Quem não lutou contra o golpe, não saiu à rua, não se mobilizou contra o golpe, apoiou o golpe do PSDB. O golpe foi do PSDB, né? Deu lugar, antes do Bolsonaro, deu lugar ao governo Temer, depois deu lugar ao governo Bolsonaro. O PSOL nós não precisamos nem falar, né? Uma das musas da Operação Lava Jato foi a Luciana Genro, uma das dirigentes mais destacadas do PSOL e candidata à presidência pelo PSOL. Mas todo o PSOL apoiou a Operação Lava Jato, que hoje, todos nós sabemos, mas nós já tínhamos denunciado isso logo no começo, né? Era uma operação organizada pela CIA e pelo FBI. Hoje está comprovado, porque há declarações de dentro do aparato de Estado norte-americano dizendo que a CIA organizou o golpe de Estado no Brasil. Organizou a Operação Lava Jato. E nem poderia ser diferente. Quando é que teve um golpe de Estado no Brasil que não foi organizado pelos norte-americanos? O golpe de 1945, que derrubou o Getúlio Vargas, foi organizado pelos norte-americanos. O próprio Getúlio Vargas falou que os militares não queriam dar o golpe, mas eles foram pressionados pelos norte-americanos. A proscrição do PCB, que é uma espécie de golpe também, porque o PCB era um partido muito grande, foi orientada pelos norte-americanos, não só no Brasil, mas no mundo todo, e todo mundo sabe disso. O golpe de 54 contra o Getúlio Vargas foi organizado pelos norte-americanos. O golpe de 64 foi organizado pelos norte-americanos. Quer dizer,
Se houve outro golpe, foi organizado pelos norte-americanos. Por quem seria organizado também, né? Então, nessa ocasião, o Jones Manuel, o PSOL, toda essa esquerda identitária ficaram ao lado da CIA contra a esquerda brasileira. Um governo de esquerda, um governo democrático, democraticamente eleito, né? Então, a indisposição desses setores com o PCO vem dessa época, né? Vem dessa luta. Depois nós defendemos o Lula. Esses setores, alguns setores falaram que, dentro do PSOL, uma parte expressiva falou que o Lula tinha que ser preso mesmo, porque ele era corrupto, né? Já estavam apoiando a operação, todos estavam apoiando a Operação Lava Jato. Ninguém se mobilizou para defender o Lula no PSOL, ninguém. E o PCO foi o único partido do país, sem excetuar o próprio PT, que realizou atos públicos, não ato público, atos públicos em Curitiba pedindo a liberdade do Lula. Então é evidente, né, de onde vem a indisposição dessa esquerda com o PCO. Agora, aconteceu de novo. Nós estamos denunciando mais uma vez. Nós primeiro fomos os primeiros a levantar o Fora Bolsonaro, fomos os primeiros a sair à rua pelo Fora Bolsonaro, enquanto que esses heróis da classe trabalhadora ficavam em casa, protegendo a sua pele miserável, e os trabalhadores comendo o pão que o diabo amassou, e nós falávamos, tem que sair às ruas. Na véspera do ato, do grande ato que aconteceu no dia 19, o PCO, 20 dias antes, fez um ato de rua de 1º de maio, único do país, exigindo que a esquerda saísse às ruas, mostrando que estava morrendo gente a rodo, que o povo está passando fome, etc, etc. Aí esses setores saíram às ruas. No que a gente saiu às ruas, eles inventaram o seguinte: nós precisamos trazer aqui, para fortalecer o movimento, o PSDB, porque eles têm uma relação amorosa com o PSDB que é indestrutível. E o PCO se opôs a isso daí, e o PSDB acabou não participando do movimento. Aí a campanha foi a mil. Primeiro que teve o entrevero no ato, a imprensa burguesa saiu atirando contra o PCO, que deu lugar, né, a uma empolgação, um entusiasmo, né, desses PSDBistas de segunda linha em sair atacando o PCO. Todos eles já atacaram o PCO nesse episódio, né? A imprensa de direita falando que o PCO era muito agressivo, violento, etc. e tal, e a imprensa de esquerda falando que não vamos nos confundir aí com esse ataque do PCO ao PSDB, porque isso aí não é revolucionário, né? Mas ninguém apoiou, todo mundo criticou, essa que foi a verdade. Ninguém apoiou o PCO nesse momento. O PT e a CUT ficaram numa posição neutra e os outros atacaram abertamente o PCO. É daí que vem a campanha, né? Por isso o PCO hoje em dia, né, é uma brincadeira que o pessoal faz dentro do partido, é o partido inexpressivo mais famoso do mundo. Porque todo mundo começa a falar do PCO assim, o PCO, partido inexpressivo, aí pá, o PCO está lá no alto dos tópicos mais comentados nas redes sociais, sistematicamente. PCO consegue expulsar o PSDB na manifestação, mas é inexpressivo. PCO faz isso, mas é inexpressivo. Então é o partido inexpressivo mais atuante, mais influente e mais conhecido do mundo inteiro.